Bom, gente, aqui ó, começando a gravar, verificando o que a gente viu nas últimas aulas. Na aula da semana passada, nós tivemos o que? Nós começamos a ver o que era lançamento oblíquo. Então, vimos que o lançamento oblíquo, basicamente você vai usar pouquinhas fórmulas, né, que já são fórmulas prontas, ou seja, são essas aqui, ó, uma para alcance máximo, outra para altura e o outro para o tempo de subida. Tudo bem? Então a gente tem ali, ó, quando calcular a altura máxima, só pegar e substituir. E lembrando que o alcance máximo ele sempre vai ocorrer a 45 graus. Vocês ficaram com alguma dúvida referente a essa parte? Sim, não? Tranquilo? Um pouco? Não tem problema não. Então vamos revisar exatamente essa parte. E aí, a gente fez também esses exercícios sobre o lançamento. No caso, tem uma atividade para ser entregue para amanhã, que eu acabei passando no dia 8, então já teve um bom tempo, né? Que consistia em fazer as questões 1, 2, 3 do site. Então a gente tem aqui, ó, pegar o site e fazer as questões 1, 2 e 3. São questões que a gente vai se basear para... que a gente viu sobre o lançamento horizontal. Para o simulado, né? São questões similares ao que eu pego das questões de simulado. Que tem toda a resolução, tudo direitinho. Né? Como a gente está nessas semanas de simulado, nem estou passando tanta atividade. Na verdade, nem estou passando atividade por questão do simulado. Mas essa atividade, como eu já havia passado há um bom tempo atrás, né? Então ela fica aí para vocês tentarem fazer. Então vamos para o simulado. Para o simulado, deixa eu pegar aqui, ó. A gente teve um desempenho. Vocês demoraram uns 32 minutos para poder fazer a prova. 53% acertaram as questões, 47% erraram, ou seja, como se a média aí da turma fosse 53. Olhando a primeira questão aqui, ó, todo mundo acertou a primeira, ó, desempenho geral 100%, desempenho geral 83%, então o pessoal foi bem na segunda. Na terceira o pessoal errou, tá? Vamos corrigir ela. Na quarta questão ficou no meio a meio. E na quinta questão o pessoal errou também. Então ficou aí mais ou menos na metade, né? Acertou duas, errou duas e uma ficou aí no meio a meio das questões. Então, aqui o tempo médio de cada uma das questões, né? 6, 10 minutos, 7, beleza? Então vamos analisar esse simulado. Então a gente está no nono ano aqui. Então vamos lá. Primeira questão. Uma bala de canhão de massa de 15 kg é lançada com velocidade de 1080 km/h. Determine o alcance horizontal máximo do projétil para o caso de um ângulo formado pelo canhão horizontal ser de 15 graus. Então ele dá os valores ali, ó. Então vamos lá. Deixa eu ver. Um amigo meu. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se fazendo pelo PowerPoint fica melhor. Então, deixa eu ver. Ué. Apertei F5.
essa era a nossa questão. Eu acho que eu posso fazer isso aqui. E aí qualquer coisa eu disponibilizo o PDF, o PowerPoint para vocês. Que eu acho que fica até mais fácil. Pra eu ficar mandando as fotinhos e tudo mais. Então, deixa eu ver aqui só aumentar o texto. Então, o que a gente sabe aqui na questão? Ele fala, uma bala de canhão com massa de 15 kg é lançada verticalmente com velocidade de 1080 km por hora. Determine o alcance máximo do projétil para o caso de um ângulo formado entre o canhão e a horizontal seja de 15 graus. Então ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o alcance horizontal, certo? O alcance horizontal, a gente tem uma fórmula específica para ele, ou seja, literalmente é só pegar e utilizar essa fórmula, né? Vem aqui, ó, lançamento oblíquo, aqui, ó, alcance máximo é a velocidade ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo dividido por d. Então, eu já sei o que? Que o alcance máximo vai ser a velocidade ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo tem como aqui, não é isso, pronto. Então essa aqui é a fórmula do alcance máximo. Deixa eu ver se eu aumento tudo, talvez fique mais fácil, questão de letra. Pronto, acho que agora vai ficar melhor para ler. Então a gente tem aqui o alcance máximo, exatamente esse cara aqui, ó. Então, vamos lá, vamos resolver ele. A massa ela não influencia, porque a gente chegou a ver que os objetos caem ao mesmo tempo. Então ele vai ser lançado com a velocidade de 1080, lembrando que sempre quando a gente calcula a velocidade, ela tem que estar em metros por segundo. Então a velocidade ela vai ser o quê? 1080 dividido por 3,6. Então, quando a gente faz essa conta, mil e oitenta dividido por 3,6, temos 300. Então, 300 metros por segundo. Beleza. Então, acho que aqui a gente já tem tudo, né? Então, vamos lá.
o nosso alcance? Ele vai ser exatamente o que? Ele vai ser a minha velocidade ao quadrado, que ela é 300 ao quadrado. O meu ângulo é 15, então na verdade aqui vai ser 2 vezes 15. E a gravidade, 10. Então o que vai acontecer? 300 ao quadrado, isso aqui vai dar 3 vezes 3 dá 9. São 2 zeros, então agora vão ser 4 zeros. Seno de 30, 2 vezes 15 dá 30, né? E ele já diz que é 0,5 aqui. Então 0,5 dividido por 10. Então eu posso dizer o que? Eu vou cortar um zero e vou dividir por 2. Então, 9 dividido por 2 é 45. Seria 4.500. Deixa eu ver. Isso aí. Então, o alcance dele vai ser de 4.500 metros. Ou seja, vendo nosso simulado, 4.500 ou 4,5 km, certo? Então essa seria a resposta. Alguma dúvida? Dúvida, gente? Daiane, Laura, Até que sim, eu Manuela? entendi. Tranquilo. Tranquilo, Miguel? Tá tranquilo explicando pelo PowerPoint? Tá dando para seguir? Pode continuar Eu assim? achei tudo melhor. De boa? É, uhum. Tranquilo. Beleza. Que aí qualquer coisa eu já disponibilizo o PowerPoint para vocês. Mas já deixo aqui e já disponibilizo. Deixa eu ver aqui só. Beleza. Então vamos pro próximo. Esse, pelo que eu vi, todo mundo acertou, né? O pessoal não teve dificuldade. Como imaginei, de lançamento oblíquo é exatamente aquela fórmula, não tem mistério para poder resolver. Então, letra C, 4,5. O outro a gente tem aqui. O jogador deseja chutar uma bola de futebol para atingir o gol do outro lado do campo. Para isso, qual deve ser o ângulo de chute para que a bola tenha o alcance máximo? Então a gente já discutiu isso, né? Aqui, ó. O alcance máximo ocorre a 45 graus, ó. Certo? Então, o ângulo com que isso vai ocorrer, 45 graus. Tudo bem? Próxima questão. Isso aqui o pessoal errou. Então, suponha um canhão que lança uma bola a uma velocidade de 50 metros com ângulo de 15 graus. Qual o alcance máximo dessa bola? Então, ele está pedindo o alcance máximo. Ó. O alcance máximo a gente não aprendeu a calcular? Ó. V ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Então, vou até salvar aqui. Deixa eu pegar aqui o texto.
estão minhas respostas, aqui está enunciada a questão 2. E aqui está a nossa fórmula. Então vamos lá. Diferente do outro, a única coisa que a gente teve que fazer na outra questão, foi o que? Foi mudar a velocidade, que ela estava em km por hora para uma velocidade em metros por segundo. Certo? Só que nesse caso, a velocidade ela já está em metros por segundo. Então, se a gente quer o alcance máximo, é literalmente só substituir os valores. Então, meu alcance máximo ele vai ser bem melhor do que trabalhar com pente. Nossa. Então, a minha velocidade ela é 50. O seno vai ser 2 vezes 15 dividido por 10, que é a minha gravidade. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter exatamente pronto. 50 ao quadrado é 50 vezes 50. 5 vezes 5, 25. É um zero, vai ficar 2 zeros. O seno, 2 vezes 15 é o seno de 30. Isso é meio, ou 0,5, dividido por 10. Então, vamos lá. 2.500 dividido por 10 dá 250. Então, 250 vezes 0,5, ou seja, metade de 250, isso vai dar 125. Então, isso é igual a 125 metros. Vocês conseguiram entender essa questão, gente? 125 metros de letra A. Será que eu errei o gabarito? Não, tá certinho. Vocês entenderam? Tiveram dúvida? Entendi. Todo mundo entendeu essa questão? Qual foi a dúvida, Noah? Percebe que essa questão 3, ela é igual à questão 1. Vê se não é a mesma coisa, ó. Seno de 30, alcance máximo. A única coisa que aqui você convertia a velocidade e aqui não. Mas o que você teve de dúvida de um para o outro? Aí não. Ah, então, quando a gente faz a substituição, ó, quando a gente fala o ângulo de 15, a gente está falando do teto. Ó. Esse cara aqui, ó, ele é o ângulo de 30. Ele é o ângulo de 15, desculpa. Deixa eu botar aqui. Não é isso não. O θ, ele é o ângulo de 15. É isso que a gente está dizendo. E esse ângulo de 15 ele vai aparecer aqui no seno. Ó. Aqui no seno está escrito 2 vezes o ângulo de θ. É ali que ele vai aparecer. O ângulo ele sempre vai aparecer no seno ou no cosseno. No caso aqui a gente só trabalha com seno. Então você vai colocar o θ aqui, ó. Por isso que aqui vai ficar 2 vezes 15, 30. E aí você vai pegar aqui o seno de 30 e vai substituir ele. Conseguiu entender, Noah? Foi? Conseguiu? De boa? Então é exatamente isso. Se fosse o ângulo, sei lá, de 45, você ia pegar aqui o seno de 45, provavelmente eu vou colocar aqui, e aí você vai substituir na tabelinha, tudo bonitinho, direitinho. Então, que bom. Então vamos para o próximo. Questão número 4.
Suponha que outro canhão lançou uma bola com velocidade de 50 metros por segundo com ângulo de 30. E agora ele deseja saber a altura máxima com que a bola atingiu. Repare que agora ele está perguntando qual é a altura máxima. Então deixa eu copiar ali a questão. Fazer uma duplicada mesmo. E pegando as respostas. Espera aí que saiu estranho. Tá. Então aqui a gente tem a nossa resposta. Beleza, repara que agora ele não pede qual é o alcance máximo. Ele vai pedir a altura máxima. E aí, o que eu vou calcular quando eu tenho a altura máxima? Eu vou vir aqui no meu material e vou perguntar, a altura máxima é quem? É velocidade ao quadrado vezes o seno ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Essa é a minha fórmula da altura máxima aqui, ó. A fórmula da altura máxima. Então é ela que eu vou utilizar. Então deixa eu só alterar aqui. É a velocidade ao quadrado vezes o seno ao quadrado. Opa. Então tá, né? A gente tenta. Eita, mano, agora tá piorando. Tá bom, vamos lá. Então a fórmula que a gente vai ter agora é essa aqui, ó. Ué, pronto. Então a altura máxima é v ao quadrado vezes o seno ao quadrado. Lembrando que esse seno aqui que vai entrar, ele vai ser exatamente o seno. Eita, pronto. Ele vai ser exatamente o seno ao quadrado. Então, na verdade, esse cara aqui, ó, ele está ao quadrado, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho, ó, suponha o canhão que lançou uma bola com velocidade de 50 metros por segundo. Então, já sei que o V vale 50. Né? Eu acabei não botando nas outras questões, mas é sempre bom a gente colocar num cantinho aqui o que significa cada um dos valores. V é igual a 50 metros por segundo. Nós temos mais o que? Que o ângulo θ. Ué. Nós temos que o ângulo θ. Cadê? Ele vai ser exatamente 30 graus.
Tá, então a gente já sabe que as duas informações que a gente precisa para resolver, elas estão aqui no cantinho. Então agora a gente consegue resolver, ó. Então vamos lá. Eu vou ter ali minha velocidade ao quadrado vai ser 50 ao quadrado vezes o meu seno de 30, né? Porque o meu ângulo é 30. Isso ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, que é a gravidade. Então vamos lá. Minha altura máxima ela vai ser 50 ao quadrado, isso aqui a gente já sabe, 50 vezes 50, 2.500. Quanto que é o seno de 30? O seno de 30 é 1/4, ou meio, né? Então se eu estiver aqui, ó, 0,5 ao quadrado, tá? É a mesma coisa. 0,5. E aí dividido por 2, e aqui vai dar 20, né? 2 vezes 10, 20. Então eu vou ter, vamos lá, 0,5 ao quadrado, ó, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Então eu vou ter ali 2.500 vezes 0,25, então esse cara aqui vai virar 0,25 dividido por 20, certo? Então minha altura máxima ela vai ser 2.500 dividido por 0,25, ó, aqui no cantinho, 2.500 vezes 0,25, na verdade, 625. Então aqui em cima vai ficar 625 dividido por 20. Então dividindo esse cara por 20, 31,25. Então eu vou ter 31,25 metros. Então a resposta aqui é essa letra C. Deixa eu só marcar as outras respostas. Essa aqui seria a letra A. E essa aqui a gente achou que é a letra C. Alguma dúvida nessa resolução para a altura máxima, gente? Dúvidas? Manuela, Laura, Miguel, Noah, Pietra, Daiane? Alguma dúvida? Aqui, ó. Só jogar no Google. Lançamento oblíquo. Deixa eu ver. Você quer lançamento horizontal e vertical só? Tá, lançamento horizontal. Aqui, ó. Lançamento horizontal e exercícios. Só vim aqui, ó. Questões de lançamento horizontal. E aqui tem as questões. Só jogar no Google. Ou o que eu posso fazer para vocês? Eu posso dar para vocês uma apostila. Posso passar caso de consulta. Essa apostila eu utilizo muito com as outras turmas. Deixa eu ver aqui.
aqui, ó. Essa apostila ela contém vários exercícios. E ela contém os exercícios de lançamento oblíquo. No caso eu não estou utilizando, tinha até pensado em utilizar com vocês, mas já acabei esquecendo. Mas o bom dessa apostila é que ela tem várias questões, ó, tá vendo? Questões de velocidade, tudo. Vamos ver se carrega. Vamos lá, filho. Ó, tem toda a parte ali, ó, de análise de gráfico, que foi o que a gente viu durante o ano. E o mais interessante, que eu gosto bastante dessa apostila, é que no final ela tem resolução das questões. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente já está começando a ver, ó, o lançamento horizontal, ó. Desculpa, o lançamento vertical. A gente pode até ver de fazer algumas questões referentes a essa parte. Deixa eu ver. Aqui tinha um lançamento oblíquo, só que acho que era poucas questões. Aqui, ó, o lançamento oblíquo, ó. Né, a partir aí da questão 68, mais ou menos. Não é tanta coisa, mas vai até 74. Ah não, tem que ter mais alguns pouquinhos. Posso deixar com vocês. Depois dessa apostila, jogo lá na plataforma. Show? Aí se vocês quiserem testar, vocês fazem exercício lá, deixo como material. E aí, continuando, temos a nossa questão número 5. Essa aqui parece que o pessoal foi mais ou menos, né? Ficou no meio a meio. E essa aqui vocês erraram também. Então, vamos lá. Considere que um jogador de futebol chuta 5 bolas com a mesma força, só que com ângulos diferentes. Sabendo que as bolas foram chutadas na ordem sequencial de 15, 25, 45, 60 e 75. Determine os chutes das bolas que vai ficar mais tempo no ar. Então essa aqui era mais ou menos, não era uma pegadinha, mas a gente pode ver aqui na vida real como que vai ser. Então deixa eu carregar aqui o programa. Vou botar o nosso raio-x, que ele funciona bem. Então imagina ali, ó. Eu botei 5 bolas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara. Tem uma superfície. Não, textura. Excelente, material, velocidade. Aqui, ó, glue in the background. Esse aqui, ó. Então a gente viu o quê? Que eram 5, né? 15, 25, 45, 60 e 75. Então a primeira vai ser uma bolinha vermelha, certo? Em que nesse caso ele não vai colidir com nada. Beleza. Opa. O outro era 25, né? Então, deixa eu ver o texto. São 5, né? 15, 25, 45, 60 e 75. 15, 25, 45,
60 e 75. É isso mesmo? É isso mesmo. Ok. Então a gente vai ter esses 5 caras, que eu vou lançar eles, que é só um gabarito. E deixa eu só mudar a aparência. O outro vai ser laranja. Acho que dá pra diferenciar, né? O outro vai ser um amarelo. O outro vai ser um verde. E o outro vai ser um roxo. Acho que assim dá pra diferenciar bem. Então vamos lá. Esse primeiro cara, ele estava aqui. Ele vai ter colisão com A, que é o chão. O chão tem todas as colisões, ok. Ele vai ser lançado. Opa. Com uma velocidade de 10 newtons. Vou botar para ativar com a letrinha X. Pronto. Espera aí. Ou melhor, fazer o seguinte. Vou botar esse cara com uma velocidade de 10. Ué. Será que eu tenho que ativar ele? Ah, porque ele está fixo no chão. Pô. Pronto. Então ele vai ter uma velocidade de 10, ângulo de 15. Então beleza. Já temos o primeiro aqui. E deixa eu botar esse carinha nele aqui, ó. Que aí pelo menos vai seguir ele. Então esse aqui vai ter uma cor vermelhinha. E o tracejado vai demorar a vida inteira. Pronto. Agora eu vou ter outro. Que é laranja. Então, aparência laranja. Só que esse cara vai ter uma velocidade e um ângulo de 25 graus. Esse outro, ele já vai ser um pouquinho mais amarelo. E não tem que tirar a colisão depois. Então a velocidade 45. Esse aqui já tem uma cor verde. Ângulo 60. E o mais um. Que esse cara vai ser o roxo. Vai ter um ângulo de 75. Então, só alterando a colisão, para eles não se chocarem. Então, esse vai colidir com B. C. D. A, B, C, D, E. Beleza, então aqui eu já tenho meu modelo, certo? Onde eu vou ter aqui meu guia para me acompanhar. E o exercício ele está perguntando
dentre os chutes, qual das bolas vai ficar mais tempo no ar. Então a bola que fica mais tempo no ar é que vai ser a última a tocar no ar, né? Então vamos fazer aqui o teste, ó. Botar a velocidade devagarzinho, ó. Chutei as 3 bolas. Olha que interessante, ó. Eu chutei as 3 bolas. Então a que tinha o menor ângulo, olha lá, ó. A que tinha o menor ângulo foi a primeira a cair no chão. Pensa, você está chutando quase reto. A que tinha o segundo menor ângulo, né? Ela já foi um pouquinho mais alta, um pouquinho mais longe. Ó, dá pra gente ver aqui pelo gráfico o quê? Que qual ficou mais tempo no ar? Foi exatamente a que demorou a chegar no chão, ó. Ah, pera aí. Foi. Deixa eu só deslocar. Pronto. Então, ó, olha que interessante. A primeira vai tocar é a vermelha, porque ela tem o menor ângulo. A segunda vai ser a laranja, depois a amarela, depois a verde e por último a roxa. Olha lá. Tanto que ó, a gente observa que quem chegou mais longe, olha lá, das 3, ó, a verde tocou aqui, a amarela tocou lá, laranja aqui, vermelha aqui e roxa aqui. Repara que a que vai chegar mais longe é de 45 graus. Ó. Então quem vai ficar mais tempo no ar? A que foi chutada mais para cima. Ou seja, qual é o ângulo que é mais próximo de 90? Então nesse caso seria a nossa roxa, ou 75 graus. Certo, gente? Então a resposta seria a quinta bola, né? Que é referente aos 75 graus. A letra E. Conseguiram entender? Acho que essa não estava muito difícil. Estava difícil? Era óbvio, sim. Essa eu imaginei que vocês fossem acertar assim tranquilamente. Eu falei, ah, o que vai ficar mais tempo no ar é o que foi chutado mais pra cima. Ah, que bom. Mas se eu não me engano, essa acho que foi uma que a maioria errou. Essa e a terceira questão. Mas e aí, com relação à prova, o que, que você. Pera aí. Geralmente, ele pode pedir a altura máxima, ele pode pedir o alcance máximo também, ou o tempo, por exemplo, que ele vai ficar no ar. Né? Mas geralmente ele vai pedir sempre isso, ou altura máxima ou alcance máximo. Que aí, como a gente tem o lançamento horizontal, lembra, no lançamento horizontal, a gente tem o eixo X também. Então a gente vai ter que levar em consideração aí o tempo. Né? A gente vai acabar calculando o tempo. Que nada mais é do que utilizar as equações de movimento uniformemente variado. Né? Nada impede isso. Mas sim, geralmente ele vai pedir isso. Para a gente, sim. Tudo bem? Ou vai pedir velocidade em um determinado ponto. Mas aí é só utilizar as equações de movimento uniformemente variado que a gente consegue resolver. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Alguma pergunta? Pietra, Manuela, Laura, Daiane. O que vocês acharam do simulado? Estava muito diferente do que eu havia falado? Estava muito difícil? Imagino que vocês tenham errado assim, coisa mais bobinha, né? Como a questão 5. Né? Pequeno detalhe. Que isso aí para mim é relevante. O importante é saber o conteúdo. Mas o que vocês acharam? Dá pra gente fazer o próximo simulado nesse mesmo estilo? Mesmo conteúdo? Eu acho que dá sim. Pode ser, Miguel? Pode ser. Uhum. Beleza. Sem problema. Então, a ideia é o quê? O próximo simulado vai ser exatamente desse mesmo estilo, lançamento oblíquo. Então vai cair o quê? Calcular. Cadê? Aqui, ó. Calcular o alcance máximo. Já viram como faz, né? Vou botar o seno para vocês terem por em ação. A altura máxima também. Eu posso botar também o tempo de subida. Ah, quanto tempo ele demorou para subir? Ou quanto tempo ele demorou para descer? Né?
E aí um pequeno detalhe que eu posso botar uma questão, por exemplo, e falar quanto tempo ele ficou no ar. E aí qual vai ser o tempo que ele ficou no ar? Olha aqui no exemplo. O tempo que ele ficou no ar é o tempo que ele demorou para subir, mais o tempo que ele demorou para descer. Então, na verdade, esse cara aqui, ó, você tem que multiplicar ele por 2. Pegaram mais ou menos a ideia? É a única coisa, o único tchan que provavelmente vai ter nesse simulado. Mas nada muito complexo. Certo, gente? Alguma pergunta? Algum questionamento? Algo a declarar? Show de bola, então. Beleza. Então a gente termina essa aula por aqui. Eu vou dar uma tapeada nesse PowerPoint